Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast História de Sucesso. E hoje vai ser num escopo diferente, mas eu tenho certeza que vai ser muito especial. Então fica ligadinha aí, porque fogo vai descer do céu hoje, porque eu estou aqui com o bispo José Correia e com o meu parceiro, o William Godoy, e a gente vai falar uns assuntos muito importantes aqui para a sua vida hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Bispo, um prazer receber você aqui. William, um prazer receber vocês. Amém. Fiquem à vontade. Gratidão pela sua vida e pela vida do pastor William e pela oportunidade que Deus nos concede de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente tem. Né? O William também tem muita coisa para compartilhar. Meu Deus. E ter certeza que, de alguma forma, alguém será agregado e abençoado. Amém, verdade. Eu só tenho a agradecer a Deus depois de tantos anos, né, Robson? Nós começamos aí muitos estudos lá atrás com o nosso amigo pastor Laurindo, né? E hoje nós estamos se reencontrando depois de tantos anos, né? Aquilo que foi fundamentado lá atrás, que foi verdadeiro, se manteve, né? E hoje o Senhor nos coloca na mesa novamente. Se conhecemos na mesa e hoje estamos na mesa de novo. Olha, você vê que interessante, verdade. Boa observação. Nos conhecemos na mesa, estamos novamente à mesa. Muito bacana, um prazer imenso receber vocês. E a gente vai bater um papo aqui bem gostoso, bem bacana. E eu costumo começar aqui o nosso podcast com uma pergunta. Então eu queria que vocês fizessem a definição. Primeiro eu queria que o bispo José definisse o que é sucesso para você e depois o William, você definisse o que é sucesso para você. Perfeito. Na minha opinião, né? O sucesso fora Deus, para mim, é um contexto familiar, porque o sucesso ele não se limita no materialismo, não se limita em coisas que se veem ou terra, né? Mas o sucesso em si, ele se limita numa transcendência, é além daquilo que a gente vê. Então, tem pessoas que acham que o sucesso está no dinheiro, na fama, e não discordo, porque é a forma como cada um vê o mundo, né? E é um direito de cada um achar e crer e agir conforme achar que deve ser feito. Mas antes de conhecer a Deus, né? Ou melhor, de Deus ter me conhecido, me chamado, porque a gente não escolhe ele, né? Antes, a minha definição, na realidade, era a paz, né? Porque não existe melhor condição do que paz. E na época eu fazia muito teste, né? Do empreendedorismo, né? E que todos os resultados sempre chegavam a uma definição, que cada pessoa, independente do sonho que ela achava que tinha, do projeto que ela achava que tinha, era simplesmente paz. A resposta final de todo o processo era paz. Em Deus, hoje, é a minha base de relacionamento com Deus. Paz para mim é a minha família, o meu legado que eu estou passando, aquilo que eu posso passar de bom. Então, para mim, hoje o relacionamento com Deus é o mais importante e que define para mim a palavra sucesso. Porque se eu hoje tenho um relacionamento com Deus a nível com uma intimidade profunda, se eu mentir para Deus, eu minto para qualquer um. Se eu trair a Deus, eu vou trair qualquer um. O homem que não tem um relacionamento íntimo com Deus, ele trai qualquer um, ultrapassa qualquer um, sonega qualquer coisa, faz qualquer coisa, porque dentro dele não habita a presença de Deus. E o Espírito Santo, ele está na nossa vida para nos ensinar a fazer o que é certo. Porque o homem em si, ele pode até se esforçar. Vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou parar disso. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Mas é uma força humana. E quando tu tens a presença do Espírito de Deus na tua vida, ele te conduz, ele te leva. Talvez eu esteja sendo extensivo, né, na minha resposta, mas eu tenho que ser claro, porque hoje o meu sucesso está em Deus, no meu relacionamento com Ele. Porque imagina, se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à minha mulher. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a vocês. Se eu sou fiel a Deus, eu vou agir corretamente. Porque eu vou trair primeiro ao Senhor, antes de trair os outros. Vou ferir primeiro a Deus e depois os outros. Então,
resumindo de uma forma um pouco extensiva, hoje para mim, a minha intimidade com Deus é o meu sucesso. E faz todo sentido, porque se eu sou fiel a Deus, ando correto com Deus, como que eu estou fiel com Ele sendo incorreto nas outras coisas? E com isso aumenta a minha intimidade, a minha proximidade, mais o Espírito Santo age em mim e me faz caminhar pelos caminhos, pelas veredas corretas, né? Glória a Deus. Eu acho que agora eu já vou tomar frente aqui, né? Acho que o William Godoy agora pode expressar um pouco do que é sucesso, né? O que é sucesso para você, meu amigo William? Sucesso para mim, cara, é eu ter a paz que excede todo entendimento em todos os ambientes. Porque durante muitos anos da minha vida eu andei atribulado, né? Eu fui um cara que eu fiquei 13 anos na cocaína. Eu fui um cara que tive a rejeição do pai. Então, durante praticamente 30 anos da minha vida, eu não obtive sucesso porque nada me preenchia, né? Então, muitas vezes as pessoas elas pensam que coisas vão trazer sucesso para ela. Na verdade, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E a Bíblia também diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais serão acrescentadas. Então, eu vaguei muitos anos buscando algo, alguma afirmação dentro de mim, que eu me conectasse com algo para que me trouxesse alegria, a paz e sucesso, né? E eu entendi que nada nesse mundo pode preencher o sucesso que Deus me dá. Então, independente de qualquer adversidade que eu passo, independente de qualquer situação que seja financeira, familiar, qualquer circunstância que venha te desestabilizar, né? Porque o sucesso maior é você ter a paz em qualquer ambiente, em qualquer circunstância que você venha passando. Seja na tribulação, seja na angústia, seja na aflição. O sucesso para mim não vai ser... Porque o homem natural, ele vê o seguinte. O homem natural, ele olha sucesso quando alguém está numa posição de cadeira. Isso. Quando o cara se torna um diretor, quando o cara se torna um governador. Ele vê sucesso quando o cara se torna uma riqueza assim, transcendente, né? De milhões, de bilhões, de conquistas materiais, né? Esse é o olho do homem natural. Agora, o olhar do espiritual, o sucesso é quando ninguém vê. Porque o sucesso é quando alguém olha para você e fala assim, eu encontrei o Robson depois de 10 anos, só que eu vejo nele o sucesso, porque o que eu vejo nele é as raízes que ele fundamentou. É as raízes que ele fundamentou e o que ele suportou chegar até aqui. Então, o sucesso é a cada dia que a gente chega, avança na nossa vida. Sucesso é aquele dia que você avança, que você levanta de novo e vai para cima. Então, o sucesso do homem natural, do homem espiritual, é quando as raízes estão crescendo e ninguém vê. Porque o homem natural vê sucesso onde talvez tem um buraco. Eu conheço homens, eu sento com homens milionários, bilionários, homens multimilionários que fazem negócio de compra, de venda, de negociação. E quando você entra na mesa para conversar com eles, você vê um vazio. Então, o sucesso não está relacionado a dinheiro. O sucesso não está relacionado à posição. Mas o sucesso está relacionado à presença. Porque é impossível alguém ter sucesso sem ter a presença. Isso é... Entende? Essas definições aqui é muito importante a gente trazer, porque a gente fala muito aqui com o público empreendedor e muitas vezes o pessoal está muito focado no que eu quero ter sucesso e a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria acaba focando no sucesso material. E acaba esquecendo de trazer isso junto, a questão do... trazer a espiritualidade, que é importante, importantíssimo fortalecer a espiritualidade, trazer a saúde junto, trazer a família, porque às vezes foca muito numa coisa e as outras coisas acabam ficando de lado. Aí vamos trazer pro físico. Quanta gente acha que tem sucesso porque alcançou alguma coisa, conquistou alguma coisa, mas não tem identidade. Isso. É uma falsa alegria, é uma falso sorriso. Momentâneo, né? Que chega na sua frente, o cara pode chegar com um carro bom, com uma casa boa, e às vezes a família dele está destruída. Isso. Às vezes ele tem tudo, mas não tem nada. Então o sucesso não se relaciona a coisas. O sucesso se relaciona ao relacionamento. Show. Exatamente. E não é religião, é relacionamento. Isso. Não tem nada a ver com religião. Claro. Entende? Tem pessoas que muitas das vezes não conhecem a Deus diretamente, mas tem princípios. Isso. E os princípios são algo que fundamenta o sucesso. É que muitas vezes a pessoa liga muito a parte de espiritualidade a ter uma religião. Então, dentro dos trabalhos que eu faço, eu sempre foco o quê? Você tem que aprimorar a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, né?
Mas eu queria entender de vocês, a gente fala aqui muito sobre empreender, e vocês empreendem na vida de vocês, tem uns negócios de vocês, mas hoje empreende para o reino, né? Sim. Que é resgatar a vida, trazer Também. mais pessoas para conhecer aí o nosso Pai, o nosso Criador. E eu queria entender, quando foi que vocês começaram a empreender para o reino, a trazer pessoas para o reino? Foi uma coisa que Deus mandou, começou natural? Como que foi isso? Eu queria entender isso. Como eu falo menos, né? Eu vou falar. Vou deixar para ele que falar bem mais. Na realidade, a forma como eu conhecia Jesus, né? Porque eu não acreditava nem em mim, quanto mais em Deus. Isso fazem alguns anos, mais ou menos em torno de uns 28 anos, isso, 29. E eu tive a apneia do sono, e naquela época, 29 anos atrás, não tinha tratamento para apneia do sono. Hoje tem aparelhinho que te dá um eletrochoque, né? Eu tinha de 5 a 6 paradas respiratórias por dia. Nossa! Era algo terrível. E eu cheguei pelo relógio, né? Eu chegava a ficar 16 segundos sem oxigênio, caminhando, correndo, me jogando contra as paredes. Por quê? A parada respiratória é o músculo diafragma do pulmão, que ele tranca, não se sabe, porque ele para. Eu tive, mas foi uma só, né? Eu tive mais ou menos em torno de 5 anos. Nossa. Eu perdi emprego, na realidade eu era representante propagandista, vendedor de uma multinacional de Nova Jersey, Estados Unidos, né? E eu perdi tudo por causa desse problema, dessa doença. Porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer mais nada. Se eu parasse 5 minutos para cochilar, eu tinha parada respiratória. Agora tu multiplica 5, 6 durante o ano inteiro. Foram 5 anos. E eu entrei em desespero, sabe? Eu não sabia o que fazer, aí perdi tudo. Aí foi para o lado financeiro. Acaba tomando tudo, né? Aí é o funil, eu chamo isso de funil de Deus, né? Quando Deus te põe no moedor. Porque, e assim mesmo a gente procurava ser feliz no processo. Porque o segredo da vida da gente não é o destino. É o trajeto. Caminhada até chegar lá, né? Tem gente que fica tão ansioso para chegar na cidade de Ourinhos que não vê o que é bonito no meio do caminho. Um exemplo, né, que eu estou dando, né? Eu senti alguma coisa. Não. Sentiu uma pontada aí, né? É que foi um momento. Entendi, nós não tinha time mesmo, né? Nós não tínhamos tempo para isso, né? Certo. Era muito reduzido. Nós tínhamos que estar aqui antes das 7 horas da noite, entendeu? Mas era uma situação na minha vida que era assim, não, era descontrolado. O homem, quando ele tem o domínio e o controle sobre as coisas, ele acredita que está bem. Agora, quando ele perde o controle e ele não sabe mais o que fazer porque não tem mais recursos, não sabe de onde vai vir, nem de onde tirar, aí é quando tu cai no funil. Esse aí... É que nem carne, tu cai inteiro aqui e sai desmanchado do outro lado. Moído. E eu ganhava 37 salário mínimo. Naquela época. Fora bônus. Eu ganhei, no segundo mês, eu ganhei um carro novo. Vendi 7 milhões na empresa na época. Naquela época. Aí você tem uma noção uma base do volume. Que era, né? Então eu estava bem. E aí a enfermidade, ela me levou para dentro do hospital. Aí uma senhora disse assim para mim, você pode viver uns 50 anos. Uma médica. Mas você pode morrer hoje mesmo, por causa da oxigenação do cérebro. O tempo da parada respiratória está aumentando. A cada uma que vinha, o tempo ficava mais 5 longo. anos. Eu tinha vezes que eu me jogava contra a parede. Alguém tinha que me dar um soco nas costas para que o músculo voltasse a pulsar. E não entrava ar, nem saía, e também não conseguia falar, trancava a garganta. Tu ficava mudo. É um desespero. E aí um dia me convidaram para ir numa igreja, e dessa igreja eu fui noutra. E nessa última igreja que eu fui, que era o falecido pastor Amadeu, eu era cru. Porque eu fui entregue com 1 mês de vida, 2 meses, eu estava num terreiro de Umbanda. Eu fui entregue no terreiro, até os 18 anos de idade, a minha vida inteira. E nada disso mudou, assim. Naquela época eu acreditava naquilo que eu fui ensinado. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém,
ele quebra a tua estrutura. Ele vai te Não, encaminhando, é, você tenta fugir, você tenta dar seu jeito, a sua solução, mas ele vai Não te existe quebra. jeitinho, né? Aí, finalizando, né? Aí foi quando eu fui num culto, e aí teve uma senhora, acho que tinha 1,50 m. Aí eu sentei no último banco. E aí eu com os olhos fechados, porque tu tá acabado, né? Já tinha perdido tudo financeiramente. Eu fui com um tênis da Avon rasgado. Uma calça de brincando curto, porque é o que eu ganhava. Aí tu vê Aí um cara você que ganhava 37 salário mínimo, né? Fora bônus, prêmios e E gratificações. tudo isso vai mexendo com o psicológico do É, cara não, também, né? Totalmente. A situação é que quando tu tá lá, tu quer olhar para baixo. E não. Tu não tem o direito de olhar para baixo. Tu tem que permanecer. E eu olhava para baixo, pô, olha só, aí olha o estado que eu estava, não tinha nada. O segredo do sucesso, para mim, é a gratidão. Né? É, o ser grato. Lá abre as Entendeu? portas, né? E aí foi quando uma senhora passou para pegar um cabelo lá na canela. E eu não gostava de crente, eu tinha pavor de igreja. Meu Deus, assim, ó. Tu pensa num cara que odiava. Eu não suportava, assim, sabe? Não dá nem para falar as coisas que eu fazia com o coitado das irmãzinhas que eu na porta pregar. De casa, né? Todos os domingos e sábados, etc. Até que essa senhora meteu o dedo na minha cara, parecia que tinha atravessado a minha cabeça, assim, do outro lado do dedo dela. E disse, eu tirei tudo que tu tens. Eu nunca tinha ido lá. Não conhecia nada, nem ninguém me conhecia. Eu tirei tudo que tu tem, carro, apartamento, dinheiro, empresa, sucesso, tudo que tu tinha, fui eu que tirei. Porque eu conheço o teu coração e eu preciso de ti na minha obra. Olha só, hein? E aí eu olhei para baixo, isso é extraordinário. Eu não acreditava em nada. Em nada. Era a força do meu braço e naquilo que eu tinha aprendido. Eu resolvo e acabou. Quando ela terminou de falar, eu estava chorando, porque tu tá arrebentado, né? Eu olhei para baixo e não tinha chão, era só fogo. E aí eu entendi que eu era inferno e eu me agarrava nos bancos. Porque assim, ó, tu não acredita em nada, até Deus decidir alguma coisa na tua vida. Exato. Se Deus decidir, meu amigo, aí ele entra dentro do quarto. Ele arrebenta com a tua empresa, ele quebra a tua estrutura, ele desmancha a tua arrogância, a tua soberba, o teu ego, ele tira tudo que tu tem. É a história de Jó. Exatamente. E isso foi o que aconteceu comigo. E daquele dia em diante, eu nunca mais tive a epineia. Olha. Nunca mais. Qual o sentido que eu era? Porque a gente é muito fiel, a nossa família, no sentido de... Família é incontestável. Pode acontecer tudo, mas tu vai ter que permanecer com a família. E nós tínhamos essa conduta por causa do meu pai, né? A disciplina era muito severa. E eu disse, eu não posso dar as costas para o lugar onde eu fui curado. Porque eu dormi a primeira vez bem em 5 anos. Não tinha como contestar, entendeu? É uma coisa que eu quero deixar assim, é que as pessoas podem até dizer que não acreditam em Deus quando tu fala. Mas independente do que elas falam, tu sabe quem falou contigo. Tu sabe quem moveu a tua alma. Tu sabe quem quebrou tuas estruturas para que tu seja o que tu é hoje. Então, independente do que falam, as vozes para mim não me interessam. Crítica não me interessa. Aplauso não me interessa. Holofote não me interessa. Palco não me interessa. Púlpito não me interessa. Por um motivo. Eu sei quem mudou a minha história. É verdade. Jesus, a história dele não é de vitória, é de triunfo. O povo uma hora estava batendo palma e dizendo hosana a Deus nas alturas, profeta, bom pastor, mestre, era tudo, professor. Aí de repente o mesmo povo estava apedrejando, dando açoite, gritando, morre, que seja na cruz, entendeu? E Jesus não deu bola para isso, porque quando tu sabe o teu propósito de quem tu é, você caminha independente de. Se Exatamente é elogio, isso. se é crítica, se é o que for, você continua buscando. entendeu? Eu estou tentando usar uma linguagem aqui não tão cristã, porque o objetivo é um público diferenciado, né? Porque eu estou falando a língua de cada um, de cada ser humano. As lutas, as tristezas, as angústias, o sofrimento, tudo que eles passam. Mas o resultado é quem está disposto
a entregar sua vida a Deus. Eu dou um conselho para toda pessoa que um dia puder ouvir esse podcast, essa oportunidade. Entre dentro do seu quarto agora. Entre no seu quarto agora. E entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Deus. Porque depois desse dia, nunca mais será igual. Exatamente isso. Exatamente A gente retém o controle até conhecer o Criador. As pessoas, elas... Posso dar um Não, parênteses aqui? sim, show, vamos lá. As pessoas, assim como eu um dia, eu ouvia falar de Deus. Você ouvir falar de Deus, você ouvir a experiência das pessoas, é uma coisa. Só que muitas pessoas têm medo de falar assim, eu vou pegar o controle da minha vida e vou colocar nas mãos de Deus. Porque no íntimo, no profundo dele, ele sabe que o dia que ele fazer isso, ele não vai poder voltar mais atrás. Porque uma vez que você coloca a mão no arado, você não volta mais atrás. E quem falou pra você que não dá vontade de desistir? E quem falou pra você que não dá vontade de parar? Porque não é mais as minhas vontades, né? Você acha que eu seria capaz de amar o próximo como eu amo hoje, e o que eu faço hoje, se Deus não tivesse depositado isso em mim? Por mais que a gente teve base familiar, fundamento, caráter, integridade, se o Senhor não tivesse colocado isso dentro de mim, para suportar traições, só de sequestro Deus me tirou de 3. Uns livramentos... Tantas coisas que eu vivi lá atrás, quebras financeiras e você nunca desistir. Eu falo para ele, eu falo assim, eu caio atirando, mas eu não paro. Porque não sou eu. Às vezes você tá cansado e alguém precisa e você vai. Mesmo cansado, mesmo abatido, porque não é sobre mim. Então, como ele mesmo disse aqui, entregar a sua vida para Deus, talvez você não vá chegar a falar isso, mas talvez você está passando por uma situação difícil, algo que está te oprimindo, te abatendo, e você fala, entra ano, sai ano e você continua na mesma. Mas experimente uma vez só, sabendo que não tem volta. O que eu vou dizer aqui. Fala assim, ó, Senhor, a partir de hoje o controle da minha vida eu coloco nas tuas mãos e eu estou preparado para as consequências, para viver o que o Senhor tem para mim. E eu vou suportar o processo. Aí que tá, essa parada de suportar, tem que ter coragem. Suportar o processo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E às vezes Deus vai te levar no sofrimento e vai tirar tudo da tua vida. E não significa que está com Deus que você vai voar nas finanças ou em todos os âmbitos. Deus tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Só que existe um equilíbrio na sociedade, na humanidade. Nem todo mundo vai ser diretor, nem todo mundo vai ser governador, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser padre. Isso. Deus tem algo com cada um. E todos têm a mesma importância. Isso você vê, até lá em João 16:33 já diz, né? No mundo tereis aflições. Não diz se você é cristão ou não cristão. No mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria entender de você, William. O bispo trouxe pra gente que foi o fato das apneias, das frequências paradas cardíacas. Que levou ele a Deus. Não, respiratórias, que levou ele um caminho, conduziu para ele chegar. Hoje está sendo um empreendedor do reino, resgatando vidas. Qual foi o processo que você viveu que te levou a estar empreendendo para o reino hoje? Olha, como eu falei para você aqui, falei rápido, mas agora eu vou trazer explicado para você. Eu fui um cara que eu entrei nas drogas muito cedo, né? E eu fiquei 13 anos no mundo das drogas, da cocaína, principalmente, né? Só que foram 13 anos escondendo isso das pessoas. Eu sentaria aqui com você na mesa, aqui cheirado, você não ia perceber. Porque isso aí para mim era um hábito diário. Eu nunca deixei de trabalhar, eu já sou empresário e já tenho 14 anos, quando eu abri minha primeira empresa, né? E eu sustentei esse vício sozinho durante muitos anos. Partilhava nas festas, tudo, só que é diferente o que você faz no mundo e o que você faz em oculto. E eu tinha... os meus momentos sozinho era de pura tribulação. Porque eu passava muitas das vezes... É diferente eu estar curtindo algo aqui com vocês e eu estar curtindo algo sozinho. E Satanás, ele me levava para redutos que eu ficava sozinho. E ali, usando a noite inteira. E eu clamava ao Senhor, eu falava assim, Deus... E eu não era cristão, evangélico, mas eu tinha uma base familiar de fé, de conduta ali na minha família, porque eles são católicos, né? E então eu aprendi muito cedo isso, o que era fé.
e o que era amar ao próximo. Isso eu aprendi com a minha mãe, né? Foi um dos maiores exemplos para mim, e é até hoje, de suportar isso em relação às pessoas e perdoar e seguir adiante, né? Então, eu de tanto clamar a Deus, um dia ele resolveu ter um encontro comigo e eu conhecia que hoje é minha esposa, minha namorada, né? E eu frequentava as missas católicas, só que eu não sentia nada. E eu buscava as missas de cura e libertação, que é da Igreja Católica, e também não sentia nada. Eu via o demônio se manifestar na vida de alguém do lado, eu via o outro cair com o sacrário quando encostava, eu falava, o senhor nem demônio quer manifestar em mim? O que tem de errado comigo? Porque a outra cai endemoniada do meu lado, o outro cai com a presença do Espírito Santo, e eu não sinto nada aqui. Aí eu ficava nesses questionamentos com Deus. Até o dia que eu recebi um convite. Era minha namorada, hoje é minha esposa, estamos já há 11 anos juntos. Ela era do mundo também, né? E aí eu conheci ela no mundo, só que ela tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Né? E aí um dia ela me convidou para ir numa igreja evangélica, na Clamor dos Fiéis, ali em Pirituba. E eu falei assim, olha, eu vou lá, mas eu sou católico. Né? Aquela primeira... Na verdade, o cara fala que é católico, mas ele nem sabe o que é catolicismo. Né? E aí eu fui, quando eu cheguei na porta da igreja, eu nunca tinha sentido a presença de Deus da forma que eu senti naquele dia. Eu não conhecia a presença transbordando dentro de mim. E quando eu pisei na porta da igreja, uma pastora, uma negona de cima do altar, a pastora Márcia, disse assim, olha o meu pastor entrando aí. Oh, yes. Quando ela falou isso, eu recebi uma descarga de dentro para fora, que eu comecei a trepidar a boca e sentar no banco e eu não parava, eu ficava assim, ó. É um negócio Aí muito eu falei, louco. meu Deus, que negócio é esse que eu tô sentindo aqui? E a minha esposa perguntava, o que foi? Eu falei, eu tô aqui. E aquela negona do olhar, olhando para mim em cima do altar, eu falei assim, Jesus, eu nunca mais volto aqui. E quando passou 2 meses e eu comecei a ir. Aí eu comecei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Só minha esposa sabia que eu tinha visto a cocaína. Porque isso não me atrapalhava com a minha empresa, com o trabalho. Não me atrapalhava, assim, de buscar. Eu não precisava roubar, não precisava fazer coisas erradas para conquistar. Sim. Porque eu usava com o meu dinheiro, mas eu era viciado. Você conseguia manter o seu vício, porém... Né? Mas eu usava muito. Eu fazia reuniões, como estou fazendo reunião agora com vocês aqui, com um prato de cocaína na mesa. Com outros empresários, com outros amigos. Durante o dia, no dia a dia de trabalho normal. E ela chegava e ela ficava triste de ver que eu tinha usado, porque ela era a única pessoa que conseguia ver através dos meus olhos que eu tinha usado. Quando ela chegava na porta, ou se ela ligasse para mim, ela já sabia. Porque Deus falava para ela. E aí eu comecei a frequentar e eu morava em Santo André, onde você me conheceu. E eu ia era 2 horas para ir até a igreja e 1 hora para voltar. Porque era por causa do horário de pico. Do trânsito para ir. E quando eu vi, eu estava fazendo isso 4 vezes por semana. Era 4 cultos que eu ia. E eu era o primeiro a chegar. E às vezes nem tinha aberto a igreja ainda. E eu falava para Deus. E eu falei para Deus assim, vou estender aqui, encurtar um pouco, é muita coisa. Eu falei assim, se o Senhor me quer mesmo na tua obra, o Senhor vai ter que me curar de todos os meus vícios. Dia 13 de outubro de 2017, o Senhor me visitou. Eu fumava, bebia e usava cocaína há 13 anos. E eu falei para ele assim, eu não vou tomar remédio e nem vou ser internado. O Senhor me quer na tua obra, então o Senhor vai ter que me curar. E vai ter que me curar 30 dias antes do batismo. Eu falei para Deus. E eu não sabia que 30 dias antes do batismo era o dia do meu aniversário. Dia 13 de outubro de 2017. E nesse dia ele veio. E Deus mostrou minha vida inteirinha. Ele estava comigo naqueles quartos que eu estava no abismo. E ele estava do meu lado. Ele estava nos acidentes que aconteceu. E ele guardou o carro. Minha vida. E a vida daqueles que estavam dentro do carro. Os sequestros que ele me livrou. Ele estava do meu lado. Em todos os momentos, Deus estava do meu lado. Mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo falho, mesmo eu não ouvindo a voz dele, mesmo eu não vendo ele, mas ele me via, mesmo não tocando ele, ele me tocava. Ele estava sempre presente comigo. Deus está sempre presente comigo e com você. É que nós não queremos ouvir a voz de Deus. E aí Deus falou algo interessantíssimo, assim, que eu nunca vou esquecer pro resto da minha vida. Ele falou assim, eu não escolhi você no ventre da sua mãe, eu escolhi sua mãe para ter você. E a partir de hoje você está livre. Nossa. E desse dia até hoje, eu nunca mais usei nada. Como que Deus falou isso para ti? Conversando. Sentado do meu lado.
essa pergunta é interessante. É interessante pelo seguinte, Deus ele conversa comigo de uma maneira, tem uma forma de conversar com a minha esposa é em sonho. Então essa pergunta é muito pertinente, porque com cada um... É de uma forma Eu já vi Deus de diversas formas. Eu já vi Deus em formas de luz. Eu já vi Deus se apresentar num manto do meu lado. Eu já vi Deus se apresentar de diversas formas. Ele fala na minha mente, ele fala no meu coração. Na mente. Principalmente na minha mente. O Espírito Santo, ele assim, ele é algo muito precioso, porque ele fala assim, e eu já ouvi a voz de Deus gritando também. E isso que você falou do Espírito Santo, ele estava comentando algo aqui, veio na minha mente e acabou que eu não consegui trazer, mas agora dá. Quando a gente tem o Espírito Santo, você começa... o bispo José falou que, tipo, quando você está em Deus, você está buscando em Deus, você não consegue ser errado de outra forma. E aí, quando você... Eu vou falar de mim. Estou ali com o Espírito Santo, estou me exercitando, procurando ter a presença dele, e às vezes eu queria ter uma condutinha errada, ou fazer um comentário errado acerca de alguém. Ele só... Na mente, você pode ele até atrás fazer, a mente. mas Ele te... Não, ele não deixa, porque ele já te... Na hora ali, ele fala dentro, pelo menos dentro de mim. A palavra ele te constrange do pecado. Isso, constrange. Essa é a palavra. Eu quero aproveitar um ensejo aqui, né? Porque é um espaço que eu tenho para conseguir falar. Meu Deus. Não, Se a mulher fala 30 mil palavras, ele fala 50. Mas assim, eu gosto de gente que vem assim, que fala bem, porque aí eu fico tranquilo. Pra mim fica fácil de conduzir. Não fala isso. Não fala isso. Mas vamos lá. Até me perdi no que eu ia falar depois. Quando você disse do Espírito Santo, eu só preciso trazer esse ponto enquanto ele lembra o que ele precisa falar. Quando você tem um relacionamento, a partir do momento que você aceita o Senhor e reconhece como seu único e suficiente Salvador e o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você, que o Espírito Santo é a pessoa mais importante dentro de você. Porque Jesus, ele foi e ele enviou o Espírito. Jesus, ele passou aqui sozinho para entender que solidão não valia a pena. E ele enviou o Consolador e o Espírito de Deus para que nós não se sentíssemos só. Só que ele não vai arrebentar a porta para entrar, você precisa abrir a porta para que ele entre. E a partir do momento que você tem ele vai desconstruindo a sua carnalidade em vários aspectos. Seja na pornografia, todos esses vícios que destroem a alma. Porque hoje, eu não sei porque Deus está caminhando por esse caminho, mas se você for ver hoje, a pornografia é algo que destrói a alma das pessoas. É um vício. E ela cresce de uma forma absurda. Porque são dinamites que estão entrando através dos seus olhos, porque os olhos é a janela da alma. É muito mais prático do que antes. Vamos pensar na nossa juventude, hoje o acesso... E hoje isso está crescendo fortemente entre as mulheres. Né? A estatística é que subiu mais de 3 bilhões nos últimos anos, agora, de acesso de pornografia. Isso vai destruindo a imagem e semelhança. Vai destruindo o sentimento, vai destruindo tudo, porque a pessoa não consegue mais, ela fica em algo fictício. Né? Ela não precisa mais de contato, o prazer dela está nas telas. E o diabo vai roubando a alma da pessoa. Vai entendendo, vai... Então, só para concluir, o Espírito Santo ele vai te moldando. Você não vai mudar da noite pro dia. Os vícios saíram da noite pro dia. Só que a vontade persistiu por alguns meses. Transformação. Né? Chegou ao ponto de eu não ter vontade mesmo com 6 meses. E falar para você que droga é bom, ela é bom. O prazer da droga é bom. Prazerosa. Só que é momentâneo. Só que ela causa uma destruição. E isso é qualquer tipo de droga, seja pornografia é uma droga, o cigarro Ativa é uma droga, a bebida, né? É uma droga, tudo que te dá prazer fora da presença é uma droga, é um vício. Né? A não ser o prazer do casamento, do deleite. Porque a Bíblia diz que Deus se regozija no casal. Né? E onde Satanás entra? Na família. Na intimidade. Destruição das famílias. Né? A destruição da família onde leva muitas pessoas para esse caminho. Para o caminho da droga, para o caminho... Então ele entra na família, destrói o vínculo familiar, onde a juventude entra nesse caminho e se destrói e arrebenta famílias inteiras. E aí vai deturpando a identidade. Exato. E as pessoas vão perdendo a identidade, achando que elas podem ser... Realmente, as pessoas podem ser o que elas quiserem porque elas têm um livre-arbítrio. Mas será que o que ela quer ser é certo? Né? Exatamente. Agora eu quero convidar você que está acompanhando esse episódio, está fazendo sentido para você, eu tenho certeza que sim.
deixa o seu comentário, ativa o sininho aí. E o mais importante de tudo, compartilhe esse episódio com alguém, porque você vai estar edificando a vida de quem chegar esse episódio aí. Vamos lá, e aí? Lembrou que você ia trazer pra gente? Com relação ao empreendedorismo, ele traz um desgaste muito grande, né? O índice de depressão, ansiedade, ele é a doença do momento, né? No momento. É o caos, né? Então, porque o homem em si, ele tem isso no sangue, de buscar recursos. Porque no passado, na antiguidade, normalmente a mulher ficava cuidando da toca, né? Da oca. Em casa. O homem tinha que sair para caçar. E tinha que fazer por todos, né? Por todos, né? Ele tinha que trazer comida, senão a família inteira sofria. Perecia. Né? E isso não mudou até hoje. Até o dia de hoje, o homem é um predador. Ele está sempre buscando alguma coisa. Tem homens que nem dormem, a mente não para um minuto, né? Mas em todo o tempo nós somos desgastados. Todo mundo já sabe, né? Isso aí quando eu ministrei há 26 anos atrás, 24, logo no início da minha conversão. Na realidade, a depressão, ela é o excesso de passado. Ansiedade, depressão. Excesso de futuro. Excesso de futuro. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. E uma coisa assim que me chama a atenção, eu aconselhei, nem tenho mais noção, mas eu já vou dizer milhares nesses anos, né? E o que chegou para mim, sempre chega o que não presta, é estrupo, é trauma, pessoas assim acima de 70 anos, 60 anos, tu olha na rua caminhando normal, mas Senhorzinho. 80%, que foi estatística nossa na época, na região do sul do Brasil, dentro da igreja, eu não estou falando fora, dentro da igreja, na sua infância, elas tinham sido molestadas, estrupadas com 7, 8, 10, 15, pelo avô, pelo tio, pelo irmão. Proximidade. Entendeu? Era uma coisa terrível. Então, a gente deixa de viver o presente. Então, a Bíblia diz que, de uma certa forma, Deus nos deu Jesus de presente. O dia de hoje tem que ser vivido hoje. O dia amanhã não sabe nem se eu vou estar vivo. Então, tem gente que está vivendo do passado. E outros que estão vivendo do futuro e não vive o presente. Pô, se tu pode comer uma fruta melhor, come. Se tu pode levar tua família hoje para comer uma pizza, a dívida vai ter, as contas a pagar vão existir, mas a prioridade é o hoje. Pô, teu filho está pedindo uma fruta, teu filho está pedindo uma coisa diferente. Vive o momento. Porque nós começamos esse podcast e o tempo que passou não volta mais. Não volta. Exato. O minuto que eu falei atrás, ele não volta mais. Acabou. No Uruguai e Argentina, onde eu fiz missões, eu conheci senhores, né? Pessoas, e eles medem a idade pela fita métrica. Então, quando tu chegou com 50 anos, se a média é 70, tu tem 30. Então, hoje, o William está com 39. 40 anos. Então, a expectativa dele é mais 30 anos. Entendeu? Não estou dizendo que seja. Então, a gente... Mas pela lógica... As pessoas discutem e brigam sem sentido. As pessoas não vivem mais. É tanta pressão que elas deixam de viver o agora. E que se tu não vive o agora, ele não volta mais. Então, eu como dei muito aconselhamento... Eu sempre falo para casais e para pais, mães e filhos sobre memórias afetivas, né? Porque o filho pródigo, quando estava comendo comida de porco, ele se lembrou, na casa do meu pai tem comida boa. Para os empregados, come melhor. E se eu for e voltar a ser como um empregado, eu já vou estar no lucro. E o mais interessante é que era cotidiano, era normal para ele comer com porcos. Porque quando tu te afasta de Deus, tudo que está na tua volta, tu te acostuma. Então tem pessoas que não tem uma palavra amiga, não tem um braço estendido, não tem nada, e tu acaba convivendo com o porco, porque um abismo busca outro abismo. Então a primeira coisa que eu falava para os casais lá e para pessoas com traumas, busca todas as fotos que tu tens em casa. Todas as fotos.
E as pessoas levavam no outro trabalho, na outra reunião, né? E abriam as fotos. O que aconteceu nessa época aqui? Ah, não, por que tu estava rindo aqui? Eu faço isso nos atendimentos. E aí tu começa a te lembrar de fatos memoráveis, felizes. Porque o trauma, ele te persegue, ele fica no arquivo morto do coração. Tem gente que foi estrupada e nem se lembra. Tem gente que foi molestada e não se lembra. Por isso não cresce, não avança e não sente nada no relacionamento. Mas tá lá? Não tem prazer na cama, não tem prazer no dia a dia, não consegue amar alguém como deveria. Porque a maior tristeza é tu conviver alguém que tu tem como casamento, como cônjuge, e não amarem a paixão. Acaba. Então, eu quero deixar mais um conselho, né? Porque opinião qualquer um dá, conselho só um especialista dá. E nisso eu acredito que obtive sucesso porque foram milhares de pessoas que foram curadas. Então, lembre-se do que é bom. Paulo disse, eu tenho boas recordações. Eu me lembro do meu passado. Eu sei aonde eu vou chegar, mas eu me lembro do que Deus prometeu. Então, nós temos que se lembrar daquilo que é bom para poder hoje viver o presente. Então, pegue as fotos, porque se no relacionamento, já vou encerrar, não sei quanto tempo temos, né? Mas no relacionamento, se botar cada um no papel o que acha de errado na vida de alguém, vai dar 7 coisas no máximo. Não passa, nunca passou. Mas o que tem de bom? Chega a ter 30, 40. Olha que interessante isso, Bispo, você trazer isso. Porque eu trabalho dentro de um processo de coaching, de desenvolvimento, busca do autoconhecimento. Eu falo tão importante que é o autoconhecimento. E uma das tarefas que nós passamos, que é o começo de toda a sessão, é o seguinte, ela trazer de um encontro para o outro todas as coisas positivas que lhe aconteceu ao longo da semana. Porque o escopo natural... Aconteceu 10 coisas positivas. Uma negativa é aquilo que ele propaga, é aquilo que ele fala, é aquilo que... Então, eu trago dentro do processo para ele focar nisso. Trazer só coisas positivas. Você estava falando a questão do passado. Tem uma forma... A única forma de conectar com o passado, através de foto e lembranças. Aí, o que eu faço? Quando são lembranças boas, o que eu faço? Eu celebro. Porque eu crio a âncora positiva no meu cérebro, acontece muitas coisas positivas. Gatilho, né? Gatilhos positivos. Quando é algo negativo, como que eu faço com essa lembrança? Eu tiro aprendizado. Ou eu passo para outra pessoa para ela não viver e eu não vivo aquilo de novo. Porque eu tirei aprendizado. Quando eu aprendo, eu não repito aquela situação. Então, dentro desse entendimento, o quão é importante a pessoa buscar autoconhecimento ou ir para Deus. Tem um treinamento que eu faço hoje, que é o método CID, que é onde a gente desenvolve clareza, identidade e disciplina para realizar todo esse processo. Então, o quão é importante a pessoa olhar para dentro dela. E quando ela olha para dentro dela, quem que ela vai encontrar lá dentro? Meu Deus. Eu falo, nossa área ministerial hoje é de cura e libertação. Né? É o Ministério Evangelismo de Cura e Libertação. Ano passado nós tiramos pessoas da rua que hoje estão libertas depois de... A gente teve um rapaz, vou trazer um exemplo, o Gustavo. O Gustavo, eu encontrei ele, veio do Ceará, veio a trabalho aqui, se envolveu com as drogas, porque a família era da droga aqui também. E nós estávamos fazendo evangelismo de rua e nós encontramos com ele. Ele vinha de cabeça baixa assim, porque Satanás ele te inclina ao chão. Ele humilha, né, cara? E, cara, a gente fez um processo de oração, de libertação, de mapeamento com ele ali. E fomos buscando as raízes para trazer para ele. Porque o inimigo, ele coloca na sua mente que você não tem mais jeito. Que tudo acabou. É onde porque as circunstâncias vai te mostrar no natural ali que já está tudo acabado. A gente teve agora, ano passado, um menino que pulou do 10º andar do prédio. Minha mulher estava saindo e o cara pulou. Coisa de 2 minutos que ela passou. Meu Deus. Né? E os pais não entendem. E ele deixou uma carta. Então, assim, muitas vezes as pessoas querem se comunicar dentro de casa e não se comunicam. Você falou algo muito forte. O celular traz as pessoas de longe, mas afasta as pessoas de dentro. De perto, né? Então, hoje, isso aqui eu vejo como uma arma extremamente poderosa. Tanto para te trazer recursos e benefícios, mas para também destruir o principal. É o uso, né? Que é a sua vida principal e a família. Né? Porque quanto tempo a gente às vezes passa rolando tela e não se percebe? E às vezes o filho está aqui do lado só querendo uma atenção. Às vezes a esposa está aqui do lado só querendo uma atenção.
Cara, eu lembro que quando eu conheci minha esposa, nosso barato era sentar na frente do Parque do Toronto ali e ficar olhando pro lago. Memória afetiva. Entende? Memória afetiva. E isso era algo que trazia o quê? Prazer e conexão. Olha aí. Porque se você... o mundo já tem muitos barulhos. E às vezes se você não sai do meio dessa multidão e se coloca em ambientes e situações para voltar a trazer essas memórias, a vida só vai te entulhar. Na sua mente e no seu coração. É sério isso. E qual que é o intuito? Trazer as escamas aos olhos e o comichão nos ouvidos. Se eu manter eles distraídos, que aí Entende? o importante não vai focar. E assim é com os filhos. Quanto tempo você gasta com os filhos hoje? Tem uma estatística que tem pais que não Investe, fica né? 5 minutos no dia. Investe, Entende? Então eu me preocupo muito com isso. A gente entra em famílias que estão há 20 anos juntos e estava destruída. E Satanás está lá dentro. Aí eu fiz isso daqui que ele está falando, eu não sabia que ele fazia isso. E eu faço isso. De chegar ao ponto de pegar... Olha aqui para essa foto. Eu não sei se conheceram. O marido, a esposa e os filhos. Eu falava aqui, o que que mudou? O que que mudou aqui? esse processo. Aí você dá um bug na cabeça da pessoa. Entende? Aí ela volta a refletir. Só que a pessoa também tem que querer. É igual o Deus, ele tá aí. Só que aí o quanto eu quero. Mas eu vou tudo buscar, tem jeito. né? Enquanto tem vida, tem A jeito. esperança. Por isso a gente não pode desistir de ninguém. A não ser que a pessoa não queira. É. Ao contrário disso, na vida ministerial, a gente sempre vai estar disponível. Mas a pessoa tem que querer. Porque tem jeito para tudo. Para tudo. Não importa como você está hoje financeiramente, não importa como está hoje a família, se você crer, tiveres fé e acreditar e colocar nas mãos do Senhor, de alguma forma ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar as estratégias, ele vai te dar as conexões que for preciso para poder avançar. E para poder sair desse calabouço que muitas vezes a gente entra. E é em tudo. Porque hoje eu tenho vida ministerial, hoje eu tenho empresa para tocar, eu tenho a vida ministerial para tocar, Não eu tem tenho que como, conciliar. não tem como desvencilhar, né? Não tem como, eu vou Não, e fazer às vezes, amado, só isso aqui. Às vezes, meu amado, tu faz isso quebrado, rebentado. Porque é em Cristo. Às vezes tu fala de casamento para alguém, mas o teu tá destruído naquele Você tá dia. consertando ali. Às vezes tu fala sobre cura e tu tá carregando uma doença. Às vezes tu tá falando de prosperidade sem dinheiro. Porque é em Cristo estas coisas. E É a certeza. eu quero deixar uma coisa clara aqui, amado, porque para mim é uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do reino, né? Mas o foco principal hoje, né? Hoje, com a minha maturidade, nada mais me chama a atenção. Fama, palco, púlpito, holofote, promessas, pessoas prometendo coisas. Maturidade. Entendeu? Eu não troco hoje aquilo que Cristo fez por mim. Eu não sou um diarista do reino. Eu não cobro para ministrar a palavra. Eu não peço nada para isso. Porque, na realidade, isso se tornou um comércio muito triste. Eu sei que eu não devo entrar nessa pauta, porque já deve estar estourando o horário. Tem um tempinho. Então, o que acontece? Nós estamos aqui por um motivo. O William está falando bastante. Para mim é uma alegria, né? Porque ele vai ministrar daqui a alguns dias. Ele não queria nem participar, olha aí. Olha aí. Ele ia me largar no fogo, né? Acabou entrando no Eu fogo. estava te dando a oportunidade de você participar, porque eu estou sempre aqui. Mas agora a gente vai dar Agora aqui, ó, tá no ar. Agora a gente volta eu e você. Um para cada um aqui. Não, mas para mim é uma bênção isso, porque Jesus sempre estava à mesa com os discípulos. Na mesa revela caráter. Isso, mesa. E o que ele falou foi legal, a lembrança que ele trouxe. A gente conheceu na mesa e retornamos à mesa. E o que mudou na nossa amizade? Nada. Então, o William, glória a Deus por isso, falando assim, eu fico numa alegria tremenda, sabe? Porque isso é pregar o evangelho. É falar com um sentimento verdadeiro, movido pelo Espírito Santo. Mas nós não estamos aqui para chamar a atenção ou para tentar ser reconhecido. Nós não precisamos disso. Nós estamos aqui por um convite maravilhoso feito pela sua vida e pela oportunidade de poder alcançar pelo menos uma pessoa. Isso. Se uma pessoa hoje, através do que a gente falou aqui, se ajoelhar e pedir para Deus alguma coisa e se entregar para Ele,
a missão foi cumprida. E colocar o controle nas mãos dele. Mas como que eu faço isso? Entra no teu quarto, fecha a porta. Senhor, eu não sei como falar, eu não sei como agir. Mas a partir de hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Eu pego o controle da minha vida, que até hoje eu só bati. Só fiz Então besteira. eu coloco nas tuas mãos e a partir de hoje eu só confio no Senhor. Meu irmão, a cada estágio, a cada processo, Deus vai te dar uma armadura nova. Eu costumo dizer que um dia ele vai te dar um bracelete, no outro dia ele vai te dar uma espada, no outro dia ele vai colocar um capacete, e a cada nível que você for subindo, ele vai colocar. Só que isso não está exime das angústias, das aflições, do medo, de tudo. Porque não é fácil você trilhar o caminho certo da vida, sem dar jeitinho. Não é brincadeira. Porque, como ele falou aqui no começo, não adianta eu querer pregar uma coisa e fazer mal para você, ou falar mal de você, porque eu não estou fazendo para você. Primeiramente, eu atinjo a Deus. Porque o mesmo dono do atribulado, do endemoniado, é o meu dono. É o Senhor Deus de não todos. faz acepção de pessoas. Independente se eu nós temos aceito algo em comum. ele ou não, ele é o Senhor de todos. Eu acho que a forma como Deus nos uniu, na realidade, foi com propósito. Porque eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu não espero nada dele, mas sou apaixonado por pessoas. O William, ele entrega a vida dele para entrar em qualquer biqueira para poder falar do amor de Deus para qualquer um e resgatar mendigo, o que é que seja. Então, esse propósito de pessoas é algo extraordinário. Porque, na realidade, as pessoas só dão o que têm. Exato. Tem gente que só diz palavrão, outros só brigam, outros só gritam, só falam mal. E, sabe, tudo aquilo que... Honros de fora, mas não honros de dentro. Tem muito isso. Na realidade, só dá o que tem. Então, se a tua vida transbordar daquilo que Cristo te deu, é isso que tu vai dar para as pessoas. Entendeu? Então, eu louvo a Deus por estar aqui assim e que Deus abençoe a tua vida. Amém. E a vida de toda a equipe aqui, sabe? Porque é um trabalho que pode alcançar 1 ou milhões. Exato. Não se sabe quanto tempo vai levar. Pegando essa sua fala, Bispo, a gente já está caminhando para o final. Eu quero que os dois, aí vocês decidem quem vai trazer aí. Isso é uma rotina que eu tenho aqui já dentro do podcast, que todos os convidados eu peço justamente para isso, para deixar aquela mensagem que a gente está aqui na internet, a gente vai publicar isso. A gente está num universo hoje com 8 bilhões de pessoas e crescendo cada vez mais. Então, um vídeo desse, a gente sabe, pode alcançar 10 pessoas, uma pessoa, mas pode alcançar 100 bilhão, 100 milhões de pessoas. E hoje, com a IA, isso aqui pode ser traduzido em mandarim, inglês, em qualquer língua. Né? É demais. Então, eu peço sempre para o convidado deixar aquela mensagem que ele acredita que quem vai ouvir, seja um, ou seja, 1 milhão de pessoas, vai fazer a diferença. Então, eu queria que cada um de vocês compartilhasse uma mensagem aí. Eu vou falar uma rápida e ele conclui. Que é Vocês uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Que eu aprendi ao longo da minha vida. Quando o Espírito Santo fez eu perdoar o meu pai. Mostrou que eu tinha que perdoar o meu pai. Não, assim, a gente tá falando de não esperar nada das pessoas. Porém, uma coisa que eu aprendi, não julgue ninguém nessa vida. Porque você não sabe o contexto da história dessa pessoa. Você não sabe qual foi a história de vida na infância, quando era criança, quando era bebê, quando era adolescente. Você não sabe qual foi a criação, você não sabe qual foi as circunstâncias e o caminho que ele precisou passar. Independente de ser um bandido, independente de ser uma prostituta, independente de ser um drogado, independente do que seja, jamais julgue ninguém, porque você não conhece a história dessa pessoa. Porque para Deus tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa, assim como mudou a minha, assim como mudou a sua, assim como mudou a do José, né? Em Cristo Jesus nós somos feitos nova criatura. Só pegando um pedacinho dessa fala sua, Ilha, trazendo um exemplo prático que está na Bíblia. Raabe era uma prostituta e está em Hebreus 11 como herói da fé. Então, não tem as pessoas como julgamento de primeiro impacto, porque nós já somos tendenciosos a julgar com os nossos olhos. Mas se reavalie antes de abrir a boca para falar de alguém. Mesmo que ela te fira, mesmo que ela te aponte, não trate isso, não traga isso para o coração. Porque talvez foi isso que ela aprendeu quando era criança. Talvez ela aprendeu só a bater. Isso. Né? Talvez essa pessoa só aprendeu a bater, não aprendeu a amar.
mas não significa que ela não possa aprender a amar. Porque assim como a gente nasce e a gente tem que aprender a caminhar, às vezes um adulto que já está numa fase adulta também precisa aprender a falar. Eu digo que é o processo de reprogramação de crenças, isso. Criar novas sinapses, mudar aí o que você aprendeu. E eu louvo a Deus pela sua vida, Robson. Fico muito feliz. Falei para o bispo, eu preciso estar lá com o Robson, porque se ele convidou, temos que aceitar esse convite, porque ele é uma bênção de Deus. Eu concluo a minha participação deixando algo assim ao coração de quem chegar a esse trabalho, né? E quem puder compartilhar, faça isso. Porque você vai estar abençoando a vida de alguém que não conhece, mas será tocado. Se você sente que a sua vida não está andando, que você carrega sofrimento, dor, nada dá certo, não avança e sabe que está faltando algo, eu deixo só isso. Entre dentro da sua casa, vá para o seu quarto, entregue a sua vida a Deus. Amém. Só isso. Não tem mais nenhuma palavra, porque isso resume tudo. Nunca foi sobre nós na terra e sempre foi sobre ele no céu. De Gênesis a Apocalipse. Vai pegar a Bíblia estoica, é a mesma coisa. Tu vai pegar a Bíblia da Etíope, é a mesma coisa. Ortodoxa, a mesma coisa. Se tu pegar o Talmud, é a mesma coisa. Se tu pegar o Torá, é a mesma coisa. Se tu pegar o Torá oral, é a mesma coisa. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre ele. Sobre ele. É verdade. Uma coisa que, acho que foi, não sei se foi o senhor ou se foi o William que trouxe a questão da gratidão. Né? A importância da gente ser grato, que isso revela o sucesso. E eu tomei para mim esse ano seguir por um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Cristo, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, espero que você que nos acompanhou aqui leve essas 3 mensagens final aqui. Compartilhe esse vídeo que você pode estar edificando a vida de outra pessoa. Já segue o canal, ativa o sininho. Agradeço vocês pela presença. Somos gratos a por você, ter compartilhado. Foi muito bacana estar aqui com vocês, tá? Graças a Deus. Espero que Deus nos dê a oportunidade, quem sabe a gente gravar mais sobre isso e falar de reino, porque isso aqui é algo que eu adoro, falar de Deus, falar de Bíblia, conhecer. Maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Somos gratos a você, meu amigo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece, clica no sininho, compartilha, deixe seu comentário. Nos vemos no próximo episódio do Histórias de Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.